Olá, eu sou Juliane Bianca, sou psicóloga e aromaterapeuta. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre como a aromaterapia pode ser associada a outras ferramentas e práticas terapêuticas. Bom, entendo que a aromaterapia pode ser integrada com outras terapias e práticas, mas tenho também uma curiosidade. É possível trabalhar somente com os óleos essenciais sem associá-los a outras técnicas? E quais são as possibilidades? É super possível trabalhar somente com aromaterapia, sem fazer associação alguma com outras técnicas. Às vezes as pessoas que estão começando a estudar, entrando nesse mundo das terapias holísticas, né? Possa ser que elas estejam começando pela aromaterapia. Isso é uma dúvida que é comum, né? Se elas vão precisar de outras ferramentas para que os atendimentos aconteçam de uma forma mais completa, ou se a aromaterapia daria conta disso, né? Então, é uma ótima pergunta a gente pensar nessa questão, e é totalmente possível realizar os atendimentos e, inclusive, dar continuidade para esses atendimentos através de aromaterapia. No meu método Florescimento de Alma, eu ensino uma ferramenta de anamnese, uma ferramenta de análise energética dos chakras, que envolve teste olfativo e perguntas que estão relacionadas ao funcionamento energético geral, que fazem com que o terapeuta seja capaz de fazer indicações precisas. E esse atendimento ele pode ser replicado, e é incrível, porque toda vez que ele é replicado, se você fizer aplicar essa ferramenta semana a semana, você vai utilizar essas respostas a essas escolhas olfativas da pessoa para ter um acompanhamento de como tá as emoções dela. Você consegue ir mapeando à medida que essas escolhas olfativas vão se transformando, à medida que aquelas respostas vão se transformando. E mesmo que você não tenha outras ferramentas, uma coisa você vai precisar desenvolver. E essa coisa é a escuta terapêutica. O terapeuta tem muito o ímpeto de querer resolver ali o sintoma, né, de querer prescrever um óleo essencial que resolva o problema do cliente. E na verdade, o que o terapeuta fazer é ouvir e ouvir bem, né? Ouvir com qualidade e acompanhando essas modificações que vão acontecendo na vida psíquica do cliente e atualizando essas indicações de óleos para que esse acompanhamento seja feito através das plantas, né? As plantas como guias desse processo de transformação emocional que o cliente vai passando ao longo dos atendimentos. E uma possibilidade, por exemplo, para quem só tem a aromaterapia como ferramenta, é, por exemplo, fazer esse teste, aplicar esse meu sistema que eu ensino e quando for dar indicação terapêutica, se você tiver uma maca no seu consultório, é o suficiente para o seu cliente fazer uma inalação, fazer uma respiração profunda, pode incluir algum exercício respiratório, ele pode simplesmente respirar naturalmente com uma gota do óleo essencial escolhido ou dos óleos escolhidos e um guardanapo sobre o rosto. Isso já é uma forma de você dar um encaminhamento para um atendimento, fazer uma aplicação ali, que vai ser uma inalação super profunda e que ele já vai ter um feedback para você com conteúdo que você já pode ir trabalhando ali ao longo da sessão, de alguma memória, de alguma sensação que ele acessou através daquela inalação. Então é um bom pontapé para o início de um processo terapêutico e tem como dar continuidade. Certo. Então você diria que o mais importante é a escuta? A escuta associada à ferramenta do florescimento de alma Uhum. para que sejam feitas indicações precisas, que seja feita uma avaliação completa do estado energético do cliente e que as emoções sejam bem mapeadas, né? Isso é feito através dessa ferramenta. Então, é uma anamnese bem completa baseada na análise dos chakras. Certo. E quais seriam as vantagens de fazer uma associação da aromaterapia com outras técnicas? A aromaterapia é uma ferramenta, é uma terapia complementar. Isso é também no sentido de que ela se encaixa muito bem com outros tratamentos, inclusive tratamentos convencionais. Então, se você vai ao médico por algum motivo, ele te faz um tratamento e você precisa seguir esse tratamento, você não precisa simplesmente
substituir esse tratamento porque você conhece muito bem o poder dos óleos essenciais. Isso não precisa ser feito. A aromaterapia vai entrar como uma terapia complementar que ela vai chegar onde o remédio alopático não chega. Pode ser que substitua o uso do remédio alopático? Pode ser. Em alguns casos, que são avaliados com muito critério, isso pode acontecer. Você pode chegar no nível de autoconhecimento, de conhecimento de óleo essencial que você consegue tratar uma doença física com óleos essenciais. Mas, fora isso, você pode associar terapias mais convencionais ou a terapias holísticas ou práticas terapêuticas, como, por exemplo, yoga, enfim, reiki, que mais? Você pode incluir na sessão de tarô, você pode incluir aromaterapia na sessão de fisioterapia, na sessão de pilates. Que mais? Todas as terapias holísticas podem ser muito bem acopladas ao uso da aromaterapia, ou de forma mais pontual, como por exemplo, utilizando um aroma para facilitar uma roda, para receber alguém no seu consultório, de forma mais pontual, né? Para criar uma atmosfera psíquica que tenha a ver ali com alguma coisa que você queira trabalhar naquele momento, ou de uma forma mais terapêutica, com mais continuidade, que é onde eu acredito que você vai aproveitar ao máximo o potencial terapêutico dos óleos essenciais, né? Usando isso com uma certa frequência, com regularidade, né? Terapêutica. Só que isso vai depender de você conhecer um pouco mais essa ferramenta, para você fazer esse uso mais consciente, mais aprofundado. Certo. Eu gostaria de ouvir mais alguns exemplos de como integrar a aromaterapia a outras práticas, ou a outras terapias, coisa do tipo. Por exemplo, uma sessão de reiki. Se você aplicar reiki e aí você fez ali a sessão, a depender dos traços que você identificou na questão daquela pessoa, você pode ofertar para ela um óleo essencial. E quando eu digo ofertar, não é tacar um óleo essencial na pessoa. É você oferecer, ver se ela tem receptividade àquele óleo, se ela se conecta com aquele aroma, se ela gosta daquele cheiro. E aí, se a resposta for positiva, a depender da situação que você está atendendo, você já pode ofertar uma inalação ali junto com a sessão de reiki. Uma outra terapia que vai muito bem com a massagem, na verdade é um uso super tradicional dos óleos essenciais, são as massoterapias em geral, que os óleos essenciais podem ser aplicados topicamente, diluídos em óleos vegetais. E aí, nesse caso, a ação dos óleos essenciais é através da pele e os compostos químicos vão cair na corrente sanguínea. Além disso, vai ter um processo de inalação também, porque não tem como ele não sentir o cheiro, né? Então é um trabalho bem profundo de você pegar a energia de uma planta e aplicar localmente ali no corpo inteiro. Também é um trabalho super interessante, assim, para fazer essa associação. Musicoterapia, você pode aromatizar uma sala, você pode até, caso você se aprofunde nessa ferramenta, acoplar mesmo no sentido de você criar uma síntese daquilo que foi trabalhado nos seus atendimentos, para a pessoa levar para casa aquilo na forma dessa energia dela. Essa energia aromática, os óleos essenciais, né, misturados, como um lembrete do que ela trabalhou, para que ela tenha sempre algo que traga consciência daquele processo terapêutico que ela está vivendo e consiga continuar trabalhando as questões que ela leva para o consultório para tratar com o terapeuta em casa, no dia a dia dela, ali à luz das plantas, né, à luz dos óleos essenciais. Isso cria um aprofundamento do processo terapêutico, porque a pessoa fica lembrando daquilo e utilizando ali aquele auxílio, né, cotidianamente. Então, ela não foge muito das questões, né? Ela sempre é relembrada de tratar aquilo. Isso ajuda muito em qualquer processo terapêutico. Também combina muito com florais, é muito complementar, né? Enquanto os florais trabalham num nível muito mais sutil, os óleos essenciais também trabalham nesse nível sutil, mas também tem a questão química, né? Também traz uma materialidade para esse tratamento. Então eles se intensificam. Então, sempre vai ser bem-vindo assim, utilizar a aromaterapia com qualquer que seja a terapia. Uma sessão de yoga, um pranayama pode ser muito bem executado juntamente com a inalação de algum óleo essencial. E é interessante ofertar, ver se é interessante para a pessoa aquele óleo, se ela aceita. De repente, dar algum feedback para a pessoa com relação ao significado daquela planta, com relação à assinatura aromática
que são as características energéticas, vibracionais, emocionais, físicas daquela planta, né, as propriedades dela como um todo. Dá um esclarecimento para que a pessoa tenha clareza do que ela está usando, porque isso é fundamental em aromaterapia. Não adianta também você só entregar um óleo, prescrever ele como se ele não fosse nada, se você não trouxer ali para quem está utilizando uma clareza do que aquela planta significa, para que ela possa não só colher os benefícios que são químicos no cérebro dela, que isso aí não tem como fugir, mas também que ela possa fazer que ela possa linkar aquilo às situações que ela está vivendo, para que aquelas plantas em forma de óleo essencial ajudem essa pessoa a ter mais consciência em relação a uma determinada questão na vida dela. Essa questão da consciência é fundamental, assim, ajuda muito a pessoa em significando o processo, iluminando ali o processo que ela está vivendo com a energia daquela planta. E você acha que pode oferecer, talvez oferecer algum perigo a pessoa levar para casa alguma sinergia que ela recebeu numa terapia, numa sessão de terapia? Isso não pode levar ela a se aprofundar em questões muito complexas, sem um acompanhamento ali de um terapeuta, uma terapeuta, para auxiliá-la? Quando você oferta uma sinergia para uma pessoa, você oferta o seu cuidado também. Então, de qualquer forma, ela não vai estar sem acompanhamento. A pessoa precisa entender que as portas estão abertas para ela falar com você, caso ela precise. Mas as plantas, quando elas são bem indicadas, quando você indica seguindo o método, tendo um aprofundamento sobre as questões, você não corre o risco de indicar alguma coisa que não tenha nada a ver aqui. E os óleos essenciais, os efeitos colaterais dele por inalação, se é feita de forma segura de loições, se a indicação é feita corretamente, não tem problema nenhum. Você não corre esse risco de efeitos colaterais. O único risco que você corre, se o frasco for muito pequeno e você tiver filho pequeno em casa, você tem que tomar cuidado para a criança não engolir o frasco. Então, assim, evitar deixar perto de criança. Por exemplo, tem alguns óleos essenciais que crianças não podem ter muito contato, que não é indicada a partir de determinada idade. Então, se você tem um filho muito pequeno e está usando, por exemplo, um óleo de hortelã-pimenta, que não é indicado para recém-nascidos, você vai ter que usar no momento que você esteja mais sozinha e tal. Alguns cuidados nesse sentido são bem-vindos. Mas um risco maior da pessoa entrar num processo muito profundo, isso não acontece, porque as plantas, elas não trazem processos à tona e te deixam solta no meio daquele turbilhão. Elas trazem uma energia apaziguadora, né? É uma energia curadora da natureza. E quando as questões vão emergindo através do uso dos óleos essenciais, você tem aquela planta como um guia para tratar aquela questão. Então aquela questão, ao mesmo tempo que ela vem à tona, ela é confortada à luz de um óleo essencial. Por exemplo, a laranja doce é um óleo essencial que trabalha a questão da criança interior, que muitas vezes está cheia de feridas, né? Está cheia de marcas, de traumas. E quando você usa a laranja doce, você se conecta com a energia da sua criança interior. Quer dizer que você vai ficar sofrendo e revivendo as memórias da sua criança ferida? Não, pelo contrário. Você consegue acessar a parte luminosa da sua criança, inclusive, e se conectar com o arquétipo da criança que está ligado à espontaneidade, que está ligado à alegria de viver, ao entusiasmo, enfim. Então a planta ela sempre vai trazer uma força que vai te ajudar a lidar com aquela questão que é uma dor que ela trabalha, né? Certo. O que parece que dá uma segurança para o terapeuta de não correr tanto risco de errar, que vai de acordo com a minha próxima pergunta. Risco de errar ele vai ter, se ele não estudar, se ele não tiver um método, e se ele tá, por exemplo, se o terapeuta trabalha, sei lá, com outras ferramentas e simplesmente colhe dicas aleatórias por aí de como utilizar os óleos essenciais, ele pode acabar cometendo alguns erros sim, por exemplo. Um erro que pode acontecer, que não deveria acontecer porque é muito simples de evitar, é, por exemplo, aplicar topicamente óleos essenciais que tem furanocumarina na composição, que é alguns cítricos, que pode, por exemplo, queimar a pele, manchar a pele se for exposto ao sol. Então, assim, tem alguns detalhes que demandam realmente uma dedicação, um aprofundamento, né, maior para que esses erros que são muito bobos, né, e muito desagradáveis sejam evitados. Tá, e qual seria assim um conselho ou dica
que você daria para uma terapeuta ter mais segurança no uso dos óleos essenciais durante os atendimentos? Eu acho que, primeiramente, não ficar colhendo dicas aleatórias, essa coisa que eu mencionei, porque existem linhas diferentes dentro da aromaterapia e você precisa, para você ter um aprofundamento, uma segurança na sua prática, você tem que saber qual é a sua linha, você tem que saber se você trabalha com ingestão, se você trabalha com uma linha mais suave da aromaterapia, que é mais vibracional, ou se você tem embasamento para unir as duas linhas de forma responsável. Então, o meu conselho é estudo, escolher um professor, se aprofundar nessa ferramenta e integrar ela, se for o caso da pessoa, do terapeuta dominar outras ferramentas, integrar com outras ferramentas com criatividade também, porque isso vai ajudar o terapeuta a criar um método próprio, a ter uma identidade nos seus atendimentos, sabe? E a aromaterapia tem uma grande vantagem de ajudar o terapeuta a ter um cuidado, a amparar melhor os seus clientes do ponto de vista emocional, sem necessariamente ser tão invasivo, sem necessariamente precisar entrar em questões através da fala que talvez, a depender da formação que o terapeuta tenha, talvez ele não tenha tanto manejo de lidar com questões que possam aparecer através da fala. Então, o óleo essencial, a aromaterapia possibilita que o terapeuta trabalhe questões que são muito profundas de uma maneira que não é invasiva, que gera respostas que são fisiológicas, que são hormonais, que são energéticas, sem necessariamente precisar. Óbvio que é muito bom se ele tiver esse domínio de trabalhar isso também por outras vias, também é interessante, mas ele vai ter um embasamento para trabalhar questões emocionais com muita profundidade. Então, o meu conselho é isso, profundidade, escolher, estudar a fundo, seguir um método, né? Ter clareza na aplicação desse método, né? Porque isso vai ajudar ele a criar um método próprio, uma identidade, né, no seu trabalho. Certo. E existe alguma terapia ou prática terapêutica que, por algum motivo que seja, não deva ser associada à aromaterapia? Não existe uma contraindicação assim tão direta. O que existem são alguns remédios homeopáticos, tem interação com algumas substâncias de alguns óleos essenciais, normalmente os mais canforados, os mais mentolados, não são indicados, juntamente com a aplicação desses medicamentos homeopáticos, porque acredita-se na medicina, eu não sei o quanto que isso, eu não sou dessa área, não entendo o quanto que isso tem evidências mesmo científicas, mas costuma-se dizer que tem uma interação que meio que corta o efeito desses medicamentos. Então, essa é um ponto de atenção, assim, né, se a pessoa fizer um uso de homeopatia. E no mais, assim, avaliar situações de gestação. Qual foi a mesma pergunta que você me fez? Pode repetir? Se existe alguma prática, né, terapêutica Com que relação à não deva integração. ser associada, né, que não dê para integrar, que tem alguma contraindicação. No caso, você citou alguns medicamentos, né, Que vem de uma prática homeopática, que no caso seria um cuidado, né? Que seria necessário. E no mais, eu acho que não existe essa contraindicação. Todas as terapias podem ser integradas. Se forem analisados alguns fatores, como por exemplo, se você está trabalhando com gestantes, se você está trabalhando com crianças, observar muito mais as contraindicações dos óleos em relação ao grupo que você está trabalhando, do que propriamente uma incompatibilidade com alguma terapia, sabe? Certo. Eu agradeço pela sua disponibilidade de estar falando aqui com a gente. E é isso. Até a próxima.